Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão, que venceu ontem o time do Internacional por 4-1, com direito a um hat-trick do Vitor Roque, né? Vamos dar uma olhadinha aí que o Palmeiras tem 2 jogos a menos, só tá a 4 pontos atrás do líder, então o Palmeiras tá muito próximo de assumir essa liderança do Campeonato Brasileiro. Mas e aí? Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Verdão, tudo que a gente está falando desse hat-trick aí do Tigrinho e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, porque a gente tem certeza que existe palmeirense em todo lugar deste mundo. Então comenta aqui embaixo, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Palmeiras goleou o Inter com um show de Vitor Roque, mas vamos ver como foram os detalhes desse jogo. Mais de 35 mil palmeirenses participaram do bonde do Tigrinho na goleada do Verdão em cima do Internacional por 4-1. O Verdão deste sábado de João Martins, já que Abel estava mais uma vez suspenso, jogou por música, sob a batuta de Vitor Roque, que deixou a defesa do Colorado em choque. Aos 3 minutos, o Inter já recebeu as boas-vindas. Felipe Anderson achou camisa 9. 1-0 Palmeiras. Primeiro de Vitor Roque. Enquanto Everton tinha um sábado relativamente tranquilo, Rocher fazia turno dobrado. Goleiro acumulou funções. Quando não desviava com o olhar, torcia para não entrar, sem contar as defesas. A parada para treinamentos, na verdade, né, ela acabou em 3 minutos no primeiro gol do adversário, né? Qualquer estratégia que a gente podia ter montado, ela se esvaiu com o primeiro gol muito cedo, né? E o placar elástico no primeiro tempo evidenciou a nossa desorganização dentro da partida. Aí apareceu então mais uma vez Vitor Roque para fazer Rocher buscar a bola no fundo das redes. Sem tempo de respiro, pode colocar mais um no placar. Dessa vez não foi na conta do atacante. Lucas Evangelista fez o terceiro. O hat-trick de Vitor Roque era questão de tempo, mas veio mais cedo do que o esperado. Aos 42 do primeiro tempo, o placar já marcava 4-0 para o Palmeiras. 3 da fera do número 9. Esta foi a primeira vez que Vitor Roque marcou 3 vezes em uma partida pelo profissional. O atacante, que foi muito criticado no início da sua passagem aqui no Palmeiras, agora tem média para ninguém botar defeito. Nos últimos 6 jogos, balançou as redes em 5 oportunidades. Eu tinha pedido a Deus um gol e Deus me abençoou com 3, então somente agradecer a Deus e toda a equipe também. Um final de semana tão especial que o atacante pediu para os companheiros assinarem a bola do jogo depois dos 90 minutos. Pedi para assinar, por causa que sem eles também não tinha marcado os gols, então engrandecer toda a equipe que vem trabalhando, sempre me deram apoio nos momentos maus, agora nos momentos bons, então somente agradecer a eles, a Deus também que tem me sustentado. Reduziram a marcha no segundo tempo, verdade, mas mesmo assim teve comemoração. Andreas Pereira vestiu pela primeira vez a camisa verde de número 8. Entrou no lugar de Lucas Evangelista aos 17 do segundo tempo. Deu para o Internacional fazer o famoso gol de honra, mas pela reação de Carboneiro ficou claro que já não havia esperança. Na entrada de Bruno Rodrigues, que não jogava desde janeiro de 2024, aconteceu o último eco dentro do Allianz Parque. O atacante entrou no lugar de Vitor Roque. Era hora então da torcida retribuir a altura. O baile promovido pelo Tigrinho da camisa de número 9. Bonde este que parte agora rumo para Buenos Aires, enfrentar o River Plate no jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América. Vamos lá, qual a importância do Abel Ferreira para o Vitor Roque, Quesada? Lembrando que Porque o Vitor Roque começou muito mal e ele aguentou firme, velho. Não, Para mim, o que ele errou foi ele botar o Flávio Lopes e ele junto. Eu acho erro dele. Foi uma decisão tardia, porque a gente falava isso antes da Copa do Mundo, né? Já que a gente sabia que o Paulinho não ia aguentar suportar os 90 minutos, ele poderia ter insistido nessa dupla, Flaco e Vitor. E é uma dupla que está jogando numa sintonia incrível, porque hora um tá meio como meia, como ponta, o outro entrando na área, e ali, guardadas as devidas comparações, era o que o Edmundo e o Evair
guardadas as devidas comparações, faziam no Vasco da Gama e no Palmeiras. Então, essa dupla, ela está muito bem montada. Agora, ele é apaixonado pelo Facundo Torres, né? Ele não tira o Facundo Torres de jeito nenhum. E ontem o Facundo Torres fez uma grande partida, atuando no setor onde ele desenvolve mais, que é do lado direito. E aí o Andréas Pereira logo vai ser o titular, né, Neto? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Marília Ruiz, o Palmeiras vence de 4-1. O Internacional tem que ficar muito esperto, senão vai cair para a segunda divisão, com a ideia do Internacional e primeiro do Palmeiras, que arrebentou com o Internacional ontem. Eu acho que o primeiro tempo do Palmeiras talvez tenha sido o melhor primeiro tempo, o melhor tempo do Palmeiras na temporada. O Palmeiras foi avassalador, abriu o placar muito cedo. Quando fez o 2-0, já podia estar fazendo 4-0. Os jogadores perderam várias chances no primeiro tempo. Acho que o Internacional entrou com 2 corredores do lado, né? Então, o Vitor Roque entrava nessa diagonal com muita facilidade. Ontem, como você estava dizendo, era o Flaco com um passinho para trás e o Vitor Roque um passinho à frente, com o Facundo de um lado direito e o Felipe Anderson do esquerdo. Acho que o trabalho do Abel com ele foi bom, sim, apesar de vez em quando, em relação ao Flaco Lopes, ele fazer um comentário, é muito teimoso, não sei o que lá. É verdade também que é, mais uma vez, o Palmeiras refeito depois de um trauma. O Palmeiras não jogava assim até ser eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Né? Quando ele é eliminado na Copa do Brasil, no jogo seguinte contra o Ceará, antes de pegar o Universitário do Peru pela Copa Libertadores, no segundo tempo ele, entre aspas, inventa Flaco Lopes e Vitor Roque. Ele não fez isso quando machucou o Paulinho, ele só fez isso contra o Ceará, no segundo tempo em casa, nas vésperas... E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que esse jogo aí contra o Internacional é um parâmetro bom para o jogo contra o River Plate? Qual a sua opinião? Vocês acham que agora realmente o Palmeiras encaixou ali, né, com o Vitor Roque e o Flaco? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. As vésperas das oitavas de final da Libertadores, depois da eliminação contra o Corinthians. É o melhor jeito desse time jogar, como a gente falou em relação ao Dorival, que achou um Corinthians sem tentar abrir esse jogo demais, que era o jeito que o Palmeiras estava tentando jogar, às vezes com o Hendrick jogava muitas vezes no lugar errado, o Estevão jogava de secretário de lateral do lado direito ou do lado esquerdo, que ele fez muito isso. Ele achou esse time contra o Ceará e de lá para cá, o Vitor Roque conseguiu, numa dupla, aparecer e florescer. Ontem o Andréas Pereira entrou no segundo tempo, é verdade, mas Lucas Evangelista, que além de tudo é meu vizinho, ele fez uma grande partida. Eu não sei se ele vai estrear o Andréas Pereira quarta-feira contra o River, porque ontem, de segundo volante, o Lucas Evangelista jogou bem. Mas se ele não bota o Andréas Pereira jogar contra o River e perde a classificação, os caras matam ele, tem que jogar. Não mata, ele já perdeu tanto. Desculpa, mas o Andréas Pereira tem eu acho ele melhor, mas ele... Godoy, o que você pensa em relação ao Abel, ao Palmeiras, que é o time que briga para enfrentar o Flamengo nos títulos? Eu acho que ele demorou a entender essa dupla, o Flaco Lopes e o Vitor Roque. E o Flaco melhorou muito o futebol dele, né? Ele foi ganhando personalidade, acho que essa convocação para a seleção argentina também dá mais moral para o jogador. Agora, quarta-feira, pedreira, hein? Porque o River também evoluiu. O River não é o River de um mês atrás, é um River melhor. E o River vai jogar com um Monumental lotado, mais de 70 mil pessoas. E a gente sabe que na Argentina... 83 mil pessoas. 83. Agora tem 83. Pois é, e a gente sabe que isso na Argentina é um fator... eu vi o presidente da CBF falando assim... E a arbitragem, né? Pois é, o VAR, né? tudo. Não deixa dormir, joga pedra no ônibus. Isso na Argentina é uma coisa absolutamente natural. Que ganhou de Estudiantes ontem, fora de casa, o River Plate. Não, o River melhorou. Então esse, para mim, vai ser o jogo do ano para o Palmeiras. Porque eu acho que o objetivo maior... Porque se o Palmeiras sair da Libertadores, meu irmão, o ano... Já era. Já não ganhou nada. Já era. Entendeu? Então, e para mim, o título que o Palmeiras, o título mais importante é o da Libertadores. Godoy, qual a ideia do Abel, qual a ideia de uma vitória tão maravilhosa como essa e enfrentar o River na quarta-feira, né? Quarta-feira. Quarta-feira o jogo Palmeiras e River. Brasil e Argentina, né, irmão? Eu vou torcer pro River, óbvio, né? Uma vitória dessa deixa, do jeito que foi, com esse placar, deixa o grupo confiante, deixa o torcedor confiante. Agora, é a estratégia que vai ser usada para jogar lá. Tem que jogar para ganhar ou jogar para não perder? Para não perder, para mim. Porque depois vem jogar aqui. Se perder lá, imagina o que é jogar contra os argentinos. Em casa. Mas com esse comportamento conivente que a arbitragem sul-americana tem.
Eu não sei como que a Conmebol não toma uma atitude. Com os argentinos, Godoy? Não, com as competições sul-americanas. É muita conivência com o antijogo a favor daquele que está sendo beneficiado pelo regulamento. Está jogando de acordo com o regulamento. E se beneficia do antijogo e há conivência da arbitragem. E nós já tivemos lá brasileiro presidindo a comissão de arbitragem e não mudou nada. Continua o antijogo. Agora, em termos de Brasil aqui, desse jogo especificamente, é interessante a entrevista do Roger em dizer nós tomamos o trabalho que foi feito durante a semana livre de preparação caiu por terra ao iniciar o jogo perdendo, né, logo aos 3 minutos. Mas quando você inicia um jogo com 3 minutos perdendo, você tem 90 minutos para recuperar. E aí vem a conversa boa do treinador do Internacional. Tomamos um gol nos 3 minutos, perdemos. Então que treinador que é você, pô? Aí você então vem aqui jogar para quê? Na situação que estava, não veio aqui para jogar para ganhar, então teria que jogar para conseguir pelo menos um empate, né? Aí eu me expus e aí toma os outros gols com a facilidade que toma em 45 minutos. Perdeu porque o time é muito limitado individualmente. Depende muito do trabalho tático, mas os jogadores são muito limitados individualmente. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, tá em choque. Chame o Vitor Roque. Tá, aí, ó. Tá, Vitor Roque, após a Copa do Mundo de Clubes, 14 jogos, 7 gols, 4 assistências, 1 participação para gol a cada 90 minutos. Meu querido Quesada, qual a ideia? O que mais melhorou o Vitor Roque? Porque foi pro Barcelona e não jogou nada. Foi pro Betis, né? Se não estiver errado, também os caras liberaram. E o Palmeiras entendeu que esse menino, que é um menino de 23 anos, eu acho, um garoto, né? Deixa lá. Mandei tirar, pô. Ah, que tá aqui. Isso, deixa aí, pô. Tá mais bonito aí. 20 anos. Ó, que tá bonito aqui, pô. 20 anos. Como é que o menino de 20 anos, ele teve... A gente deu pau nele pra caramba, né, Cascão? Chama de tigrinho, não sei o quê. Tá? Os dentinhos dele, sem dente. Tá com os dentão incríveis e tá fazendo muitos gols. O que isso é de importante pro Palmeiras e pra ele, esse menino. A melhor versão do Vitor Roque. Pessoal, rapidinho aqui, o que é que vocês estão achando aí dessa análise do Neto a respeito do time do Palmeiras, hein? O que é que vocês estão achando aí? Vocês acham que ele tá querendo secar o time do Verdão ou realmente ele tá impressionado com esse time do Palmeiras? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Ainda moleque, né? Não que 20 anos só, né? Não que ele seja tão velho agora, mas a melhor versão foi no Atlético Paranaense, né? Esse Vitor Roque... Ele tinha 16, 17 anos. E arrebentava. Agora, Neto, esse número aí que a nossa produção traz, uma participação para cada gol, para gol a cada 90 minutos, é que ele não foi titulares em todos os jogos, né? Esse é um número realmente incrível. Agora, a participação no jogo, ele se movimenta bastante. Corre. Ele ajuda a construir. Nos 2 jogos contra o Corinthians, ele foi o melhor jogador do Palmeiras. Exatamente. Agora, pra mim, né? Atacante tem que fazer gol. E ontem ele fez 3, né? Então ele calou boa parte aí da crítica em relação ao futebol agora, que ele vem apresentando. Só uma partezinho. Eu mudei um pouco a minha visão do Filipão depois que eu fiz uma entrevista com o Filipão lá no CT do Caju, do Atlético Paranaense, quando o Atlético Paranaense foi disputar a final contra o Flamengo. Eu estava na outra emissora, estava lá no SBT, e eu fiz uma entrevista de 2 horas com o Filipão. E depois, com o microfone desligado, ele falou assim, cara, eu recebo muita pressão por causa do Vitor Roque, às vezes eu seguro um pouco, assim, porque tem alguns fundamentos que ele precisa melhorar e na parte tática. Talvez com o tempo ele tenha melhorado tudo isso, porque o Filipão conhece, né, gente? Pode ter cometido erro, mas ele conhece. Ele conhece, mas já deu, né? Cara, mas conhecer, ele conhece. Desculpa, Theo. Sabe? Eu acho que o cara que um olho num jogador. Eu acho que o cara que é campeão do mundo, eu acho que o cara que é campeão da Copa do Brasil, brasileiro, sabe, tem uma hora que eu acho que a gente tem que ter essa visão. Mas pra mim, um dos grandes treinadores do futebol mundial é o Filipão. Eu não tenho dúvida disso. Mas o Abel, Godoy, eu posso fazer a pergunta para você ou você vai querer interromper, Godoy? Não, você tá botando o dedo pra quê? Não, eu tô olhando aí. Eu tenho trauma de dedo, Godoy. Tenho trauma de dedo, tenho trauma da minha mãe com meu pai, eu tenho trauma que o Corinthians não ganha título, eu tenho trauma. Então vamos lá, posso fazer a pergunta pra você, depois você fala o que você quiser? Claro, fica então tá bom. Craque Neto. Você acredita que, pra mim, o Abel é o grande responsável por isso? Porque no momento que todo mundo estava chegando no pau, e o Abel disse o seguinte, não é o meu centroavante,
Vocês lembram ou não? Se vocês não lembram, eu vou refrescar a memória de vocês. Ele disse, esse é o centroavante da presidenta, porque quem comprou foi a presidenta. Vocês lembram disso? Olha só, o Abel fez esse menino jogar muito e não graças ao Abel, mas se o Abel tivesse tirado no intervalo, não tivesse dado sequência para ele, ele não teria esses nomes. E o Abel foi bem demais com ele. O que você pensa, Godoy? E aí depois você fala o que você quiser, Godoy. O craque Neto, eu não ponho tudo na conta do Abel, não. Por quê, Godoy? Não. Porque ele mesmo não estava a favor. Esse garoto teve que superar, inclusive, a teimosia do Abel. E esse garoto só foi melhorar agora que o Abel aceitou colocar o Flaco Lopes para ajudar o esquema na equipe. Então, ele, como é muito autodidata, o português intelectual. É europeu, né? O cara é europeu. Ele é primeiro mundo. Primeiro mundo. Nós não é primeiro mundo. Ele não aceitava. Aliás, quando a imprensa, quando alguns comentaristas falam, comentam, e principalmente se for comentarista que já teve lá dentro, que sabe muito lá dentro, ou for um comentarista que estudou muito e entende tanto quanto mesmo não estando lá dentro, aí que ele teima em não aceitar. Porque senão vão falar que aí vão dizer que eu estou captando a mensagem daquele comentarista. Então, muito mérito aí, tem que ser elogiado a determinação do Vitor Roque em se preparar para jogar. Já deu também, né? Obrigado. Então, uma perguntinha, vocês respondem, eu vou pro break. Obrigado. O Palmeiras passa do River ou não? Passa. Passar dos dois jogos, né? Passa. Pra você, Quesada. Vai sangrar, mas vai passar. Por que você faz sangue? O que é sangrar? Vai sangrar. Mas as pessoas sangram, sai, galera. Marília Ruiz, vai passar? Godoy. Passa. Pra mim não passa do River Plate. Não vai passar do River Plate a equipe do Palmeiras. Que surpresa. Mas não é não. Se você perguntar pra mim do Palmeiras dos últimos anos assim, eu acho que dificilmente eu não coloco o Palmeiras como um dos grandes candidatos em relação. O Palmeiras vem jogando mal esse ano faz tempo, Theo. Não, concordo com você. Sabe? É o pior Palmeiras dos últimos 4 anos. É o pior Palmeiras dos últimos 4 anos. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que o momento ele não vai ter força para ganhar do River Plate. Eu torço para não ganhar de nada. Mas é um time que briga para todos os títulos. A gente vai pro break, voltamos já com o nosso querido, o cara que sangra. Quesada. Agora as pessoas precisam sangrar agora. E nós separamos também aqui algumas análises feitas aí na internet, o pessoal, né, alguns famosos aí, trouxeram aí as suas análises a respeito do time do Palmeiras, dessa vitória, desse chocolate do Verdão pra cima do Internacional. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Que chocolate! Que chocolate do Palmeiras em cima da equipe do Internacional. O Internacional, fique esperto que vocês vão cair, hein? Ô, Baldaço, não fica bravo comigo, não. Mas, o Internacional tomou 4-1, Baldaço. Pelo amor de Deus, o Alexandre foi lá nos donos da bola. Que coisa é essa? 4-1, 3 gols do Tigrinho. Tigrinho meteu 3 gols, o Lucas Evangelista meteu um gol também. Arregaçou com o time do Internacional, monstruoso o time do Palmeiras, né? Mostrou uma força, foi para 46 pontos, 1 ponto atrás do Flamengo só, uma coisa impressionante. E o Corinthians tá classificado para a Sul-Americana, pelo menos até agora, diga-se de passagem. Vamos lá então, me dá a classificação aí, meu querido maravilhoso e incrível Jacobucci. Bora lá, craque, trazendo, portanto, a classificação do Campeonato Brasileiro, no qual o Flamengo é o líder com 47 pontos, o Palmeiras é o vice-líder. Não se esqueça do que aconteceu em 2023 e eu digo que muita gente faz uma análise rasa e equivocada daquele campeonato. Por quê? Colocam tudo na conta do Botafogo. Não, o Botafogo pipocou, o Botafogo jamais poderia ter perdido aquele campeonato. O Botafogo perdeu o campeonato sozinho. Não. Do outro lado, havia um Palmeiras muito parecido com esse Palmeiras de 2025. Um Palmeiras que não perde jogo. Um Palmeiras que é fatal, que é letal. Um Palmeiras que é um verdadeiro atirador de elite. E hoje, a vítima foi o pobre Internacional de Porto Alegre. 4 gols no primeiro tempo. Hat-trick do menino Vitor Roque, que outro dia aí tinha gente falando que ele não jogava nada. Tá certo, o Vitor Roque não joga nada. Você que é o craque, você aí, o comentador profissional de internet. O Palmeiras de Abel Ferreira é um time que não pode ser subestimado. Hoje, eles mais uma vez mostraram do que são capazes. 1 ponto só é a distância entre o Palmeiras
e o Flamengo. E tem muito campeonato pela frente. Já viu esse filme, né? Irmão, tô de boa assistindo aqui o jogo do Palmeiras sem fazer nada nesse sabadão. Final de primeiro tempo, Palmeiras massacrando o Internacional. 3-0 pro Palmeiras no Allianz Parque. Precisamos falar de Vitor Roque. Meu irmão, vocês estão de sacanagem. Eu perdi as contas de quantas pessoas criticou o Palmeiras de pagar 150 milhões de reais neste jogador. Eu vi rival, eu vi corintiano, flamenguista criticando, falando que era um bagre, que foi pro Barcelona, que não jogou nada e que a Leila tava gastando dinheiro à toa. Meu amigo, vocês estão de sacanagem. O que joga bola Vitor Roque com 20 anos de idade? Foi o melhor investimento do Palmeiras nos últimos anos. Esse garoto pode ser vendido ainda por muito mais do que 150 milhões. Ele tá destruindo no Palmeiras. Simplesmente no primeiro tempo o cara destruiu o Internacional. 3-0 pro Palmeiras, 2 gols de Vitor Roque, jogando muita bola, marcando, se dedicando, se posicionando, joga muita bola. Palmeiras tá jogando muita bola e esse cara aqui tem grande mérito. É o futuro da seleção brasileira. Se já não merece, tem que estar na seleção brasileira. E quem não sabe jogando assim, tem que estar na Copa do Mundo. Se você me segue aqui, tem vídeo todos os dias pra você, sem clubismo. Os caras correram uma barbaridade. E o Inter não viu a cor da bola no primeiro tempo. O Roger até argumenta, quando ele vai pra entrevista, eu já vou falar da entrevista dele, ele argumenta que qualquer estratégia que a gente tivesse pensado, ela foi desmanchada com 3 minutos. Não, você tem que reagir, e tem muito tempo para reagir, mas o Palmeiras não deixou. Não deixou. Com 3 minutos realmente estava 1-0. E aí, é aquela blitz, né, que o Palmeiras faz inicialmente no Allianz Parque para tentar colocar o adversário nas cordas, conseguiu, e aí quando resulta no placar, você desmancha completamente o adversário. Realmente é muito difícil. Felipe Anderson, que tá jogando muita bola, assim, começou a jogar bem, né, já há um tempo, mas ele tá jogando bem mesmo. Ele recebe assim meio que na intermediária pelo lado esquerdo, e aí ele ameaça assim fazer qualquer outra coisa, só que o Vitor ataca o espaço, né? O Vitor Roque ataca o espaço pelo lado esquerdo e ele deixa livre o Vitor Roque para finalizar. A bola passa por baixo das pernas do Rocher e vai morrer no fundo do gol. 1-0 com 3 minutos de jogo. O Internacional, que amasso! Que amasso! Que resposta que o time deu depois de uma data FIFA chata. Essa data FIFA que atrapalha pra caramba calendário. O Palmeiras que, em alguns momentos, né, de volta de data FIFA, jogava com freio de mão puxado, tudo mais. Rock and roll na veia foi hoje a música que o Palmeiras escolheu para amassar o Internacional e mandar recado para a próxima quarta-feira para a equipe do River Plate, que está vencendo o duelo dele pelo Campeonato Argentino contra o Estudiantes. 2-0, jogador expulso, Martínez quarta, gol do Galo que não joga na próxima quarta-feira, mas é um grande cartão de visitas para essa Libertadores, em que o Palmeiras, por enquanto, faz de forma surpreendente, sublime, invicto até agora. Tomara que continue assim até a próxima quarta-feira e tomara que continue assim até o restante da Libertadores, porque aí significa que o Palmeiras terminaria a competição com mais um título em sua história e o que a gente espera. Pessoal, rapidinho aqui, né? Vamos ver aqui mais algumas análises, né? Aí o Vitor Sérgio e outros também trouxeram aí tudo sobre esse atropelo do time do Verdão pra cima do Internacional, hein? Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. Primeiro tempo do Palmeiras é assim, um atropelamento, Palmeiras agressivo, Palmeiras chegando, o primeiro gol sai rápido, sai muito rápido com o passe do Felipe Anderson pro Vitor Roque, pegando o rebote da entrada da área. Então, assim, você vai vendo várias vezes o Vitor Roque fazendo uma movimentação interessante, conseguindo algumas diagonais. Ele é um jogador também muito rápido, muito jovem, muito veloz e muito técnico. E com isso, o Internacional estava completamente perdido. Completamente perdido. A marcação do Internacional. Quando o Vitor Roque atacava o espaço, o Aguirre e o Vitão ficavam lá naquela, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Aí um ia pra cima do Felipe Anderson. O outro tentava correr atrás do Vitor Roque e não conseguia. E assim o Palmeiras foi construindo naturalmente os seus gols num primeiro tempo assim de manual, um primeiro tempo maravilhoso, maravilhoso. O que faz o Flaco Lopes, né, também puxando um pouquinho a marcação para poder abrir um pouco mais de espaço nas bolas que são enfiadas, que são lançadas e tocadas pro Vitor Roque, se entendendo com Felipe Anderson. Cara, a participação do Flaco Lopes, se entendendo com o Facundo, a participação do Flaco Lopes, ela é
impressionante no jogo de ontem e em outros jogos também, né? Transitando, circulando o campo em várias faixas e se entendendo, se associando com vários jogadores ao mesmo tempo, não só com o Vitor Roque. A gente fala muito da dupla Flaco-Roque, mas o Flaco Lopes não joga só pro Vitor Roque. Ele tem jogado com vários, ele tem combinado com vários jogadores do meio pra frente. Já parou pra pensar o quão bom é o elenco do Palmeiras? E o quão grandioso é esse clube no Brasileirão? Do meio pra frente, os caras têm como opção Andreas Pereira, Maurício, Rafael Veiga, Facundo Torres, Felipe Anderson, Flaco Lopes, Vitor Roque, Sousa, sem contar que você tem os meninos da base que estão surgindo, sem contar que você tem o Paulinho em uma lesão grave, e que quando voltar talvez seja o craque do time. É muita opção de alto nível que tem o Palmeiras. E a gente fala tanto do elenco do Flamengo, que realmente é um absurdo. Às vezes a gente acaba esquecendo o quão absurdo também é o elenco do Palmeiras. Gastou 600 milhões na janela pra montar esse time. Muita gente boa. Beleza, falamos do elenco, né? Agora vamos falar de história. O Palmeiras se tornou o primeiro time da história do Campeonato Brasileiro a chegar a 750 vitórias, sendo que é o clube com mais títulos, 12 vezes campeão. E se você parar para analisar a quantidade de jogos, o Palmeiras tem cerca de 100 jogos a menos, quase, que Flamengo e São Paulo. E são os dois que completam o top 3 de mais vitórias. O Palmeiras chegou a jogar a Série B, para você ver o quão absurdo é o aproveitamento desse time. Estão deixando o Palmeiras chegar. Isso é perigoso. Que partida fez o Palmeiras, hein? No primeiro tempo, meteu 4-0 no Internacional, não deu chance, o Inter não respirou, o Palmeiras ganhou todas as divididas, todas as jogadas, Flaco Lopes jogando pra caramba, Vitor Roque fazendo 3 gols. Foi a primeira vez que o Vitor Roque fez 3 gols numa partida no futebol profissional, né? Como profissional. E logo no primeiro tempo, né? Eu não me lembro muito, assim, de jogadores que fizeram 3 gols no primeiro tempo. Eu só sei que o Palmeiras amassou o Internacional, que se não tira o pé no segundo tempo, pensando já no meio da semana que vai jogar lá no Monumental de Nunes contra o River Plate, quartas de final da Libertadores, a segunda ele joga em casa na outra semana, se não tira o pé para dar uma maneirada, para dar uma descansada, meteria 7, 8 tranquilamente, porque não teve jogo na realidade. O Palmeiras foi dominante por completo e só não fez mais gols porque realmente começou a se poupar, tirou o pé, porque não teve resistência. O Palmeiras ganhava as divididas, o Inter muito apático, falhando em todos os gols, apesar do mérito das jogadas dos jogadores do Palmeiras. O Palmeiras fez uma grande partida, mas o time do Internacional muito disperso, perdia as divididas, falhava nos gols, cara a cara com o goleiro, falha do Rocher no terceiro gol que soltou a bola no pé do Evangelista. Enfim, o Palmeiras tomou conta da partida. Então vamos lá. Isso mostra que o Palmeiras está lutando diretamente pelo título brasileiro sempre, não vai desistir e vai com tudo para cima do River Plate para tentar se classificar, porque a intenção, com certeza, de tudo o que o Palmeiras fez, de todos os gastos que o Palmeiras fez esse ano para contratar jogadores, a intenção é brigar pelos 2 títulos que tem aí na frente, pelo Brasileiro e pela Libertadores. E olha que é um dos favoritos mesmo, principalmente na Libertadores. No Brasileiro vai brigar com o Flamengo. Na Libertadores, que é mata-mata, 2 jogos e afinal um jogo só, tem grande chance mesmo de chegar e lutar pelo tetracampeonato, né? Assim como o São Paulo e o Flamengo também. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Palmeiras venceu ontem o Internacional por 4-1, um vareio de bola, um verdadeiro massacre aí do time do Verdão para cima do Internacional, com direito a um hat-trick aí do Vitor Roque, né? O Tigrinho marcando aí um hat-trick, seu primeiro hat-trick aí pelo time do Verdão. Também o Lucas Evangelista fez um dos gols e o Palmeiras tomou ali aquele gol, mas saiu vencendo ali, saiu vitorioso por 4-1 e foi um vareio de bola. Se vocês forem ver as estatísticas da partida, foi um verdadeiro vareio de bola aí do time do Verdão para cima do Internacional, que nada pôde fazer, né? Lembrando que o Palmeiras tem 21 jogos, né? A rodada já está finalizando em 23 jogos. Então o Palmeiras tem 6 pontos a disputar aí em jogos atrasados e o Palmeiras tem, né, ali 4 pontos atrás do primeiro colocado. Então é muito importante para o Palmeiras continuar nessa crescente de vitórias para nesses jogos atrasados. O Palmeiras, quem sabe, assumir ali a liderança do Campeonato Brasileiro e disputar ponto a ponto ali com o segundo colocado, né? Lembrando que o Palmeiras agora volta a campo na quarta-feira, né, para enfrentar o River Plate. Jogo válido pelo primeiro jogo
das quartas de finais da Libertadores, lembrando que é o jogo de ida, é lá na casa do River Plate. E no final de semana, o Palmeiras volta a campo no sábado para enfrentar o time do Fortaleza no Allianz Parque. Então, o que é que vocês acharam aí dessa partida de ontem? O que é que vocês têm para tirar de muito proveito aí dessa partida de ontem, que pode sim ser aproveitado contra esse jogo contra o River Plate, né? O que é que vocês acharam também aí do desempenho do Vitor Roque? Né? Merecido demais, um cara que demorou um pouco, estava sendo bastante criticado pela torcida, pela mídia, demorou um pouco a engrenar, mas depois que engrenou, né, já vem fazendo gols em quase, né, numa sequência de jogos seguidas, mas agora aplicou um hat-trick. Eu acredito que vai com mais confiança aí para enfrentar o River Plate, e vamos ver aí como é que vai ficar essa situação do Palmeiras, né, nesses jogos atrasados. Quando tiver tudo igual, acredito que o Palmeiras tem grande chance sim de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e de uma vez por todas, quem sabe, conseguir o Campeonato Brasileiro de 2025. Também é o forte favorito aí na Copa Libertadores da América. Mas aí, o que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!